5. Os poderes da sensibilidade. 1. O eu sensível. Rebaixa-se, às vezes, o valor da palavra sensível, achando que ela indica apenas certo desfalecimento do corpo, diante de tudo que o surpreende e ameaça rompê-lo. Uma falta de coragem que abole o domínio de si, e poderia se mostrar que quem é sensível nem sempre é delicado ou terno, e que muitas vezes há na sensibilidade mais fraqueza que humanidade, e mais amor próprio que amor. Mas a palavra sensível é tão bela que devemos preservá-la de todos os usos que a aviltam, deixar-lhe essa ambiguidade pela qual ora se inclina para o lado dos sentidos, ora para o lado do sentimento, sem jamais romper o ponto frágil que os une. Ela realiza entre os dois uma espécie de equilíbrio, e tão logo este se rompe, não temos mais que as palavras sensual e sentimental, das quais mal ousamos nos servir. Vê-se, portanto, que há na sensibilidade um perigo incessante, que cresce ainda mais ao se pensar que, relacionando ao em tudo o que acontece no mundo, ela se arrisca a confundir dentro dele os movimentos do amor próprio e os da caridade. Ninguém admitirá, porém, que separem a sensibilidade e o coração, embora a sensibilidade pertença às almas passivas e frágeis, que não fazem outra coisa senão receber, que estão sempre comovidas e sempre feridas, enquanto o coração é o impulso das almas ativas, sempre prontas à doação de si mesmas, e repletas de ousadia e de generosidade. Muito menos se admitirá que separem a sensibilidade e o amor, embora algumas almas pareçam ter muita sensibilidade e pouco amor. Mas a sensibilidade só é profunda se procede do amor, se a acompanha todos os seus movimentos e acusa todas as suas flutuações. 2. Um frágil equilíbrio. A sensibilidade abole a separação, mas não a distinção entre o indivíduo e o todo. Ela é o testemunho da presença mútua dos dois e produz entre eles as mais sutis comunicações. De um lado e de outro, ela suscita um jogo de chamados e de respostas que não se esgotam nunca, no qual hábito algum prevalece, e que liga nossa vida ao real por laços tão estreitos e fortes que o conhecimento, em comparação, parece abstrato e sem graça. Somente a sensibilidade nos revela o pertencimento, o ponto de conjugação entre o universo e nós. Ela é o encontro vivo do que vem de nós e do que vem dele, em suas formas mais altas. Exprime, como vemos na alegria e no amor, uma concordância entre a atividade e a passividade da nossa alma, entre o que ela deseja e o que lhe é dado. Observou-se várias vezes que no progresso da vida, na superfície da terra, os seres que prevaleceram não foram os mais fortes, os mais violentos e os mais brutais, pois o solo que pisamos é hoje o ossuário deles, mas sim os seres frágeis e sensíveis, de ossos leves e delgados, que existiam na idade da pedra, que cedo encontraram um frágil equilíbrio entre suas necessidades e as forças naturais, atentos às solicitações de dentro e de fora, incapazes ainda de distinguir entre uma invenção do pensamento e uma sugestão do instinto. Eles pareciam pressentir, na sua consciência nascente, que a vida do corpo era apenas o prelúdio da vida do espírito, que
que devia ser o suporte desta e que um dia lhe seria sacrificada. 3. A sensibilidade do corpo. A sensibilidade supõe uma delicadeza do corpo que lhe permite ser excitado pelas ações exteriores mais sutis e mais longínquas, discernir seus mais finos matizes, vendo assim seu delicado equilíbrio a toda hora rompido e restabelecido, deixando-se invadir às vezes por um tumulto que a consciência não consegue mais dominar. Por ela, o mundo inteiro cessa de nos ser indiferente e alheio. Ele adquire conosco uma espécie de consubstancialidade. Nosso corpo prende-se a ele por fibras tão secretas que nenhuma pode ser atingida sem que sejamos afetados por inteiro. É uma coisa admirável que na sensibilidade o próprio corpo seja penetrado por nós, que ele participe da consciência que temos de nós mesmos, que pareça exprimir com tanta exatidão a concordância ou o conflito que reina entre o universo e nós. A sensibilidade é o estado de um corpo que se revela como nosso e que já se espiritualiza nela. A revelação que ele obtém de si mesmo é tão aguda que é o sinal mesmo de um começo de desaparecimento, como acontece de fato nos momentos de excesso, quando a sensibilidade está prestes a desfalecer. Que a sensibilidade dependa tão estreitamente do corpo e de todos os movimentos que o agitam é para ela, ao mesmo tempo, uma exigência, pois só através do corpo ela pode nos ligar ao universo. É uma contradição, pois ela é a essência mesma da nossa intimidade, daquilo que em nós nunca pode vir a ser um espetáculo, como o corpo, mas pode-se sonhar com uma sensibilidade pura, na qual a alma, cessando de sofrer a ação do corpo, o tornaria dócil à sua ação. Isso nos permitiria perceber seus comportamentos mais ocultos, sem ser ele mesmo percebido, e a distinção entre a alma e o corpo se aboliria. Não que o próprio corpo desaparecesse, mas ele seria reduzido à sua função mais perfeita, que é ser para a alma uma invisível testemunha. A sensibilidade ocupa todos os degraus da escada da alma, desde os mais humildes, em que ela ainda está retida no chão, até os mais sublimes, em que se perde de vista. Aliás, é preciso que ela nunca cesse de uni-los. Caso contrário, sucumbirá à complacência dos sentidos, em que seu impulso interior se dissipa e aniquila, ou se deixará consumir por um ardor espiritual que é incapaz de se alimentar. São as alegrias da terra que ela deve unificar, espiritualizar e levar até o céu. 4. A sensibilidade, eco do querer. Há nas coisas um atrativo sensível que nos possibilita uma comunicação íntima e verdadeira com elas. Em comparação, todos os esforços do pensamento puro parecem vãos e impotentes, mas não devemos ceder a elas. Se nos deixarmos seduzir, logo nos tornamos escravos das coisas. O próprio atrativo sensível acaba por murchar. Ele foi para nós uma promessa não cumprida, um convite ao qual não soubemos responder, pois o espantoso na sensibilidade é que ela parece ser um fim no qual a alma repousa, quando ela é uma hesitação destinada a suscitar um ato da alma sem o qual nada podemos possuir. É sempre fácil fazer nascer na alma um interesse muito vivo para excitar
os poderes da sensibilidade. Eis um tipo de sucesso que seguidamente nos basta, mas do qual deveríamos nos envergonhar. Que medíocre vitória é conseguir surpreendê-lo, levando minha ação até o ponto em que você começa a sucumbir. O difícil é chegar até o centro da sua força e não da sua fraqueza, lá onde o espírito consente e a vontade decide, mas com um consentimento e uma decisão duradouros. Caso contrário, tudo será insignificante e frívolo em nossas relações, não merecendo o esforço que faz de descerrar os lábios ou de simplesmente mover um dedo. Mas há um estado, de certo modo, constante da sensibilidade que, muito mais que as alternâncias às quais está submetida, confere à minha vida sua qualidade e a atmosfera mesma na qual se banha. Ele está sempre relacionado a uma opção profunda que não cesso de fazer, a minha atitude essencial frente ao universo. Porém, essa relação é muito sutil. Meu amor próprio não cessa de colocá-la em dúvida. E para acreditar nela, é preciso um ato de fé, de uma simplicidade e de uma pureza extremamente raras. Mas só então a sensibilidade adquire sua significação verdadeira. Nos estabelece no mundo espiritual, no qual descobrimos o valor de todos os atos que podemos fazer e nos obriga a pensar que não há outro inferno ou outro paraíso, senão aquele que somos capazes de nos dar. Dizem que é nos movimentos da sensibilidade que reside nossa intimidade mais secreta. Entretanto, há em nós um reduto ainda mais profundo, que é aquele onde se forma o querer. No querer, vamos mais além do que somos, e a sensibilidade deve ser o eco do que queremos naquilo que somos. E a sensibilidade já traduz com extrema fidelidade todas as inflexões da intenção e do desejo, se ela aparece com frequência surpreendida por golpes inesperados. É que nossos propósitos não governam a ordem do mundo. Os empreendimentos nunca são mais que ensaios. Há sempre uma distância intransponível entre o que eu obtenho e o que eu esperava, que mede a separação entre minha vontade e a realidade sobre a qual ela age. A direção da minha vontade depende de mim, mas eu mesmo produzo minha felicidade e minha infelicidade, sem tê-lo desejado e por uma espécie de retorno, no qual se observa o efeito de uma necessidade que ultrapassa todos os recursos de que disponho. 5. A sensibilidade unida à inteligência. Não devemos considerar como marcas verdadeiras da inteligência a frieza, a indiferença e a reserva desconfiada, que são suficientes, às vezes, para colocar um espírito crítico fora do ser e da vida. É a sensibilidade que faz nascer a atenção. Ela acompanha todos os seus movimentos. Ela que distingue no mundo indiferente que nos cerca e a qual o Sol distribui igualmente seus raios, zonas de interesse que solicitam nosso olhar antes que ele comece a penetrá-las. O mundo só se torna um espetáculo para nós porque buscamos nele o desabrochar dos nossos desejos. Assim, não deveríamos pensar que para atingir a realidade em si mesma é preciso abolir em nós a sensibilidade. O contrário é que é verdade. É preciso levar seu exercício até o extremo, de modo a torná-la capaz de acolher nela, se podemos dizer, a totalidade do real. O real começa sempre por nos tocar,
e o que nos toca é o que já adere ao nosso corpo. Mas ser tocado não é ainda compreender, e a inteligência se volta sempre para além de todos os contatos. Ela abraça precisamente o que está mais além. Sua função própria é recuar sempre mais nosso horizonte e dar campo livre ao nosso poder de pensar e de agir para além dos limites do nosso corpo. Contudo, ela nunca o abandona completamente. Pode-se dizer que, de todo objeto ao qual se aplica, a inteligência nos faz sentir a presença por um tato mais sutil, mas caberia acrescentar que sentir, para ela, ainda não é senão pressentir. Há duas dificuldades de sentido oposto. Uma que é poder ocupar com a sensibilidade todas as regiões da nossa inteligência. Sem isso, a inteligência permanece abstrata, o que é seu caráter mais comum. A outra é entregar-se aos movimentos da sensibilidade, sem conseguir que a inteligência os ilumine. Então, a inteligência permanece corporal, o que muitas vezes lhe parece ser suficiente. É somente no ponto em que elas coincidem que a ideia se encarna e se realiza, e obtemos a consciência e a posse do que somos, e o mesmo fluxo da vida que nos cega e arrasta. Se experimentado sem ser conhecido, nos seria indiferente e alheio. Se pudesse ser conhecido sem ser experimentado. 6. Um balanço sensível. Assim como o calor e a luz podem ser separados, e como se fala de um calor obscuro e de uma luz fria, assim também a inteligência e a sensibilidade podem agir isoladamente, mas nas coisas espirituais elas se exercem sempre ao mesmo tempo. Elas se casam e se fundem de maneira tão íntima e perfeita que não se distinguem mais. E por um curioso paradoxo, cada uma delas dá à outra a penetração que lhe faltaria se exercesse sozinha. Pois não basta pensar, é preciso sentir que se pensa, e não apenas, como é dito, pensar que se pensa. Se o pensamento não viesse interessar e comover a sensibilidade, ele não seria propriamente meu pensamento. O eu não poderia nem reivindicar-lhe a responsabilidade, nem experimentar-lhe a presença e os efeitos. É a união de uma inteligência tão clara e impessoal e de uma sensibilidade tão obscura e secreta que faz o diálogo perpétuo do eu não apenas consigo mesmo, mas com o universo. Há, se podemos dizer, uma sensibilidade intelectual em que o real parece ao mesmo tempo estar presente e penetrar em nossa intimidade. No encontro tão feliz, a verdade e a vida são uma coisa só. Pois a sensibilidade mais perfeita não é a mais violenta, nem a mais imediata. Ela se assemelha a uma balança que pesa e que, em vez de se transtornar, acusa as mais leves ações pelas oscilações mais lentas e mais duradouras. A sensibilidade mais grosseira só conhece diferenças de intensidade, mas estas interessam apenas ao corpo. A sensibilidade mais fina as ignora, transforma-as em diferenças de qualidade. Ela nunca passa duas vezes pelo mesmo estado. Em cada estado, percebe aquele matiz infinitamente delicado que traduz a essência incomparável das coisas e a relação misteriosa que elas mantêm conosco. Na sensibilidade mais grosseira, a vontade é sempre surpreendida. Na mais fina, ela sempre dá seu consentimento. É um fato digno de nota e muito rico em informações que haja apenas um fio de cabelo separando a sensibilidade mais doce e requintada da sensibilidade mais cega e turbulenta.
Somente a inteligência a transfigura, a envolve de luz, dando-lhe a perfeição de um equilíbrio, que tão logo perturbado a faz recair numa espécie de delírio. Seu sentimento é que sustenta e anima a inteligência. É a inteligência, por sua vez, que ilumina e apazigua o sentimento. E no ponto mais alto da consciência, toda a luz espiritual que nos é dada se regula de acordo com a nossa caridade. É como uma resposta à nossa caridade, e se podemos dizer uma caridade que o mundo nos faz. 7. As derrotas da sensibilidade. A sensibilidade é, antes de tudo, dolorosa. E falamos de um ponto sensível para dizer que o menor contato que a atinge nos é doloroso. Compreende-se, então, que ela pareça aumentar com nossa aptidão a sofrer, como seria de outro modo, já que ela é em nós a marca da passividade e já que o ser que nasce à vida e experimenta sua força deve sentir como uma derrota todo estado que é obrigado a sofrer. Assim, toda limitação da atividade humilha a consciência e lhe provoca gemidos. A palavra sensível evoca sempre a ideia de uma ação externa, que nos toca e já começa a nos dilacerar, que rompe a obscura solidão, na qual se preparavam todas as eclosões, ora provocando em nós um impulso que a rechaça, ora se abrindo em nós como uma secreta afenta. Assim, a vida é uma ferida aberta, sempre em carne viva. Certamente, há uma espécie de proporção entre o prazer e a dor que uma alma sensível é capaz de experimentar. Mas, apesar do paradoxo, talvez seja mais difícil ter acesso ao prazer, pois ele requer mais abertura, um consentimento mais simples, mais inteiro e mais raro, de tal modo que é preciso ser capaz de superar o amor próprio para reconhecer o prazer que se sente e entregar-se a ele. No entanto, o amor próprio é geralmente mais forte que o nosso gosto pelo prazer, pois o prazer nos humilha ao obrigar-nos a aceitá-lo. Quanto mais o desejamos, tanto mais nos custa deixar-nos vencer. O contrário acontece com a dor. Ela produz em nós uma revolta que confirma nossa independência. E quando a aceitamos, é por um esforço que nos coloca ainda acima dela. Além disso, a dor mais aguda, mais profunda e mais imerecida produz em nós uma espécie de complacência e dá ainda ao amor próprio um alimento de amargo sabor. Um dia, talvez, o homem terá de aprender de novo a dizer sim ao prazer, assim como aprendeu outrora a dizer sim à dor, e em vez de obter uma espécie de vaidade da dor, que é obrigado a sofrer, mas contra a qual sempre se indigna, aprenda a superar a vergonha de confessar um prazer que lhe rouba o consentimento. 8. Agruras da dor. A dor é a marca do nosso ser finito, mas seria um grave erro ver nela apenas pura negação, como o querem alguns otimistas, que expulsando-a pensam nos erguer e nos engrandecer. Não é sequer suficiente dizer, segundo uma distinção que os filósofos tornaram clássica, que ela é uma privação e não simplesmente uma negação, privação de um bem que desejamos e que às vezes conhecemos. Sabemos bem que ela é um estado positivo, em geral mais positivo que o prazer quase sempre frívolo, cuja presença é ambígua e passível de ser contestada, que flutua sempre como a opinião e que mesmo onde é mais intenso, nunca deixa de nos divertir. A dor, ao contrário, se agarra ao nosso ser real de uma maneira mais estreita e tenaz. Atravessa todas as aparências que o recobrem
até atingir os recônditos mais profundos, nos quais se abriga o eu vivo, que se retrai nas trevas para lhe escapar. Ela, ao mesmo tempo, lhe arranca a confissão de que sofre e a confissão de que vive. É essa confissão que busca a maldade da criança ao torturar um animal, a crueldade do tirano que se deleita com a visão dos suplícios, a ironia do homem de sociedade que espia num rosto a marca do sofrimento que lhe causa. Essa alegria que a dor de outrem produz é a marca da nossa vitória, não sobre uma coisa, mas sobre a vida de outro ser de repente desnudado e em nossas mãos. Porém, é precisamente por atingir apenas nosso ser finito que a dor nos revela a realidade da nossa existência individual e separada. Ela nos mostra o que somos quando o mundo vem a nos faltar, o que permanece de nós mesmos quando todo o resto é retirado. Quando o mundo está contra nós, avaliamos de uma só vez o trágico do nosso destino próprio, e os arrebatamentos da dor só nos parecem impossíveis de suportar, porque cortam todos os fios que suportavam nossa alma e nosso corpo em meio ao imenso universo. A natureza já faz isso por todos os males que nos impõe e decide nos fazer sentir a terrível miséria do nosso corpo. Quando a vontade perversa dos homens vem aumentá-la, a dor do corpo se apaga diante de uma aflição da alma que parece sem remédio, pois a verdadeira aflição é espiritual. Ela nasce do espetáculo mesmo da maldade voluntária que enche o mundo, da qual nem sempre somos as vítimas, que está também no fundo de nós mesmos, e que, obrigando todos os seres a alimentar com o sofrimento de outrem, o sentimento que tem do seu próprio poder, faz surgir entre eles não se sabe que horrível solidariedade. Há na dor uma espécie de contradição. De um lado, não estamos mais suficientemente ligados ao ser, pois todos os laços que nos uniam a ele se rompem sucessivamente e nos fazem parecer um pedaço de carne arrancando do corpo que lhe dava vida. De outro, continuamos intimamente ligados a ele, pois são essas fibras que se tornam sensíveis em todos os pontos nos quais não chegam a se romper completamente. Assim, não é surpreendente que o homem que sofre busque escapar do mundo e da vida, consumindo na insensibilidade a solidão a que foi lançado pela dor. 9. A dor transfigurada. Os homens cometem certamente um erro ao considerar a dor como sendo o pior dos males, e ao pensar apenas em aboli-la. Ela nos faz sensíveis ao mal, em vez de ser ela própria um mal, e por essa mesma sensibilidade nos faz participar ainda do ser e do bem. Há dores ligadas à essência da nossa condição, e das quais se pode dizer que estão sempre presentes, embora certa cegueira ou certa indiferença possam muitas vezes fazê-las esquecer. Os seres mais profundos tornam sempre essa presença viva neles. É somente assim que podem descer até a raiz da existência, aceitá-la por inteiro com coragem e lucidez. Há dores ligadas à dignidade da nossa existência e das quais nunca se pode esperar nem desejar que desapareçam. Ninguém duvida que é uma desgraça e não uma graça ser incapaz de senti-las. Talvez até se ousamos dizer, nossa maior humilhação seja diante de alguns males que a inteligência nos revela, permanecer indiferente. O valor de cada indivíduo depende certamente da extensão, da sutileza
e da profundidade dos sofrimentos que ele é capaz de experimentar, pois é o sofrimento que lhe dá o contato mais íntimo com o mundo e consigo mesmo. A extensão, a sutileza, a profundidade de todas as alegrias que ele pode conhecer tem a mesma medida. Mas quem poderia, para escapar à dor, renunciar também à alegria e desejar a insensibilidade? Assim, cabe dizer que a dor não deve apenas ser sofrida ou mesmo aceita, mas também desejada. Uma consciência que quisesse tirar-lhe o gume, tiraria seu próprio gume. E não basta dizer que é preciso querer a dor, assim como queremos nosso destino ou a ordem do mundo. É a dor que aprofunda a consciência, que a entalha, que a torna compreensiva e amorosa. Ela abre em nós uma espécie de asilo, onde o mundo pode ser recebido. Ela dá a todos os contatos que temos com ele a mais requintada delicadeza. Mas é difícil suportá-la com firmeza e doçura. A dor engendra as piores degradações, o embrutecimento, a amargura e a revolta naqueles que, incapazes de acolhê-la e de penetrá-la, buscam rejeitá-la sem conseguir. É por vir buscar no fundo do indivíduo o segredo de sua vida mais íntima e mais pessoal que a dor lhe reaviva as forças do amor próprio. Nunca observamos nela aquela livre generosidade que acompanha geralmente os movimentos do homem feliz. É que sua virtude é de outra natureza. O mais difícil não é fazer adormecer a dor, pois isso se faria sempre à custa da sensibilidade, isto é, da própria consciência, mas transfigurá-la. E se toda a dor que há no mundo nos deixasse apenas a alternativa entre a revolta e a resignação, seria desalentador o valor do mundo. Mas essa dor só pode ter sentido se alimenta o ardor mesmo da nossa vida espiritual. A dor é minha sem ser eu. Se o eu se inclina para ela de modo a se identificar com ela, ele sucumbe. Mas ele pode também se separar dela, sem deixar de senti-la e a fim de possuí-la. Num estado tão agudo, o indivíduo que há em nós está ao mesmo tempo presente e ultrapassado, e a dor se torna como que a queimadura que devora a parte individual da minha natureza e a obriga a se consumir.